Câmara Municipal realiza audiência pública para discutir crise no setor aéreo em Porto Velho. A audiência pública para tratar da crise no setor aéreo local foi realizada no plenário provisório da Câmara Municipal de Porto Velho. A iniciativa do vereador Fogaça surge diante da diminuição de voos pelas companhias Gol e Azul, que alegam como justificativa o elevado número de processos judiciais que estão enfrentando no estado. Está trazendo-se à baila os assuntos, vai ser produzido um documento que vai ser encaminhado à ANAC, vai ser encaminhado aí ao Ministério dos Portos e Aeroportos do Brasil, através do presidente, o ministro Márcio França. Também surgiu-se a ideia de criar uma frente parlamentar para debater a questão do transporte aéreo, que não é só Rondônia. Acre já sofrendo e nos próximos dias vai ter cancelamento de voos também para Manaus, no Amazonas. Diversas autoridades e representantes foram ouvidos na audiência pública, incluindo o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Aeroportuários. Tem que ser transformada essa comissão parlamentar de Porto Velho numa comissão ampla, numa comissão mista, envolvendo o estado do Acre, o estado do Amazonas, Roraima, o estado de Boa Vista, para que esse enfrentamento junto aos interesses econômicos venha prevalecer e venhamos ganhar corpo nesse sentido. De acordo com a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB em Rondônia, Deise Leopoldino, os principais processos são devido a cancelamentos de voo, overbooking e bagagens extraviadas. Ela destaca que o Estado, além de ser esquecido, tem serviços prestados com má qualidade para o consumidor. Então, às vezes, a pessoa vem do interior, principalmente aqui de Rondônia, vem do interior para pegar o voo, que às vezes eram 2 ou 3 por dia, e ficam ali no aeroporto sem ter uma informação, sem ter notícias, sem ter a quem recorrer, porque eles não têm ninguém que preste essas informações. E aí, quando a pessoa procura o judiciário porque se acha lesado, e com todo o direito, eles alegam isso. Mas a gente sabe que o combustível baixou, o diesel baixou. Há alguns anos atrás eles retiraram as malas de 23 quilos, a gente paga hoje em dia por isso. Eles alegaram também que a gente fazendo isso, as passagens iam diminuir e até ontem nada disso aconteceu. Nenhum dos representantes das empresas aéreas se fizeram presentes na audiência pública agendada para a tarde desta terça-feira. Mas, de acordo com informações, uma reunião está prevista para acontecer na manhã de quarta-feira na Câmara Municipal. Está previsto para amanhã, 8 horas da manhã. Eles nos ligaram, pediram para amanhã, que hoje não seria possível estar aqui nessa audiência pública. Amanhã, 8 horas da manhã, dia 16, na Câmara Municipal do município de Porto Velho. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da SIC TV, o prefeito de Porto Velho, Wildon Chaves, destacou que o Executivo Municipal tem pouca gestão nesse ponto e frisa que um posicionamento deve ser dado pelo governo, também pela Assembleia Legislativa. Seria questão do governo do Estado. Eu espero que o nosso governador Marcos Rocha tenha sensibilidade nessa questão, até porque se nós não temos voos, não tem arrecadação nenhuma. Então eu digo sempre, 100% de nada é nada. Então isso impacta sim a economia do Estado, a prospecção de negócios resta prejudicada pela dificuldade de acesso, enfim, isso precisa, eu acredito que a Assembleia Legislativa, o próprio Poder Executivo Estadual tem que sentar e analisar com bastante critério essa questão que prejudica a todos nós. Olha, é uma questão que continua ganhando corpo. A insatisfação geral contra as empresas aéreas que não estão nem aí para Porto Velho e para Rondônia como um todo, sem distinção. É bom lembrar, aliás, alguns chegam até a dizer, não, mas as empresas aéreas, elas não funcionam como uma concessão igual às concessões do transporte coletivo, por exemplo. Elas não têm a concessão da linha específica com obrigação de cumprir aquele trecho, de cobrir aquele trecho. Elas fazem o voo que querem fazer. Elas têm autorização para voar.
pedem para voar em tal trecho e a hora que quiserem abandonar, abandonam. Só que o seguinte, essas empresas aéreas, elas têm benefícios do governo federal, dos governos estaduais, têm benefícios fiscais. Eles têm um tratamento, essas empresas têm um tratamento diferenciado com relação a impostos, por exemplo, a compra de combustível. Então, e isso tudo é subsidiado, e alguém diria pelo governo. Não é pelo governo, não, é por nós. O governo não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o povo, que arrecada. O governo apenas tem o cofre, guarda pra gente o dinheiro e gasta quando gasta direito, porque geralmente gasta errado, com empresa aérea, inclusive. Então esse negócio aí, gente, tem que ser tratado de outra forma. O governo tem que falar grosso dessas empresas aéreas, ou mudar os incentivos que elas ganham, rever esses incentivos que elas ganham, porque não pode abandonar um povo inteiro no norte do país. Como eu disse ontem aqui, nós estamos aqui porque fomos chamados para cá para ocupar esse norte do Brasil, para fazer com que isso aqui pudesse crescer, desenvolver, e ainda hoje com limitações drásticas com relação ao crescimento. Os outros estados, por exemplo, podem desmatar 80% das suas florestas. Nós temos que conservar 80% para que eles possam desmatar. Então nós somos podados no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, pagamos um preço por isso. A população do estado inteiro de Rondônia deve dar o quê? 1,5 bairro de São Paulo? E aí, claro que nós temos uma população pequena e talvez não sejamos tão atraentes assim para recebermos o serviço das companhias aéreas, mas o que nós temos a ver com isso? Nos chamaram para cá, nos prometeram que seria o Eldorado do Brasil. Agora a gente não pode exercer o nosso direito sagrado de ir e vir? Ora, e aí vem o ministro aqui, como veio outro dia, e tem gente do judiciário que está com a pulga atrás da orelha, porque disse, eu já estou, é que eu não posso aqui, não estou autorizado a falar nomes, mas tem gente do judiciário que está com a pulga atrás da orelha, com esse negócio do ministro vir aqui, o Márcio França, e dizer, essa semana, aqui em Porto Velho, em solo rondoniense, que há excesso de ações contra as companhias aéreas e que, por isso, elas resolveram não atender mais o nosso mercado. Ora, a fala do ministro é como se estivesse dando a razão. E ele disse mais, que é preciso que o governo pondere com o judiciário de Rondônia sobre essas ações judiciais, como se o judiciário fosse a usina dessas ações. O judiciário apenas julga. E outra coisa, nós estamos trabalhando nisso. Nós temos aí um estudo estatístico que a coisa não é desse jeito estarrecedora assim, não. Essa coisa das ações, dos resultados, das sentenças, das condenações, das absolvições. No sábado agora, no Papo de Redação, que nós tratamos muito sobre isso com os dinossauros, nós recebemos uma mensagem do advogado criminalista, doutor Renato Cavalcante. Competentíssimo advogado, homem lúcido, e que mandou para nós, em cima do que falava o ministro, sobre os excessos de ações judiciais, diz ele, porque eu fiz esse discurso que eu fiz aqui agora, eu fiz no sábado também, já havia feito aqui no jornal também, contra a fala do ministro, uma fala, sabe, beirando a fala criminosa.
E disse assim, doutor Renato Cavalcante: meu amigo, lamentável essa fala do ministro. E aí ele vem contando uma historinha. Fiz uma viagem para a Europa pela Azul e fiz uma conexão em Lisboa. Chegando em Barcelona, fui comunicado que a minha bagagem tinha sido extraviada. Tá aí a bagagem dele aí, ó. Quando estava retornando para o Brasil em Lisboa, já com os bilhetes em mãos, foi comunicado que não poderia prosseguir viagem, pois a Azul tinha vendido o meu bilhete em duplicidade no trecho Belém-Porto Velho. E depois tem excesso de ações contra as empresas. Eles vendem o mesmo assento, o mesmo bilhete para duas pessoas e não querem ser processados com essa lambança que eles fazem. Resultado, continua o doutor Renato Cavalcante, fiquei mais 18 horas em Lisboa para poder prosseguir viagem, mas não acabou por aí. Quando desembarquei em Porto Velho, pasmem, novamente fui informado que a minha bagagem teria sido extraviada de novo. Olha aí, ó, a foto que lhe mandei foi o estado que a minha bagagem foi entregue no meu hotel em Barcelona. Aí a culpa é do número de ações? A culpa é do judiciário? Lamentável o que disse o ministro. Tá aí. E disse mais, ele encerra: a empresa foi condenada em todas as ações que ingressei perante o judiciário. E o governo está dizendo que vai ponderar com o judiciário? Vai ponderar o quê com o judiciário? O judiciário julga. A gente não negocia com o judiciário. A gente não... Quem fala é o advogado, é o advogado-geral da União, essa coisa toda. O governo não tem que ponderar com o judiciário coisa nenhuma. O cidadão, quando entra com uma ação, ele está praticando um ato de cidadania. O Ministério Público faz a sua parte e o Judiciário faz a sua parte. Falta as empresas aéreas e o governo fazer a sua. Meirissa. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa de Rondônia fará uma reunião extraordinária para debater a redução de voos comerciais no estado. As 3 companhias aéreas que operam em Rondônia foram convidadas a participar da reunião. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC e Procon também foram convidados. Desde julho, as empresas aéreas vêm anunciando cortes tanto em voos que partem de Porto Velho quanto nos municípios do interior. A reunião na Assembleia será conduzida pelo deputado delegado Lucas, do PP, presidente da comissão que defende os direitos do consumidor.